Você sabia que o que você vê e ouve, você está trazendo para dentro da sua psique e condicionando a sua vida? Você sabia que por ver as experiências de seu pai, você as copia para dentro de você e as repete na sua existência? Até as dificuldades que seus pais viveram, você copia e repete na sua vida? Essa situação, esse condicionamento gerado por pessoas que nós vimos, que nós vivenciamos as experiências dela, ou até em filmes, ela ocorre por causa dos neurônios espelhos, comprovado pela neurociência. Vamos entender um pouco mais sobre isso para poder aplicar de forma positiva esse conhecimento para a nossa vida? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista e trabalho com a psicanálise conjuntamente com terapias integradas para tratamento de saúde mental e emocional. Trago aqui para vocês mais esse vídeo para somar como doação para a humanidade a todos que se interessarem a entender a si mesmos e melhorar o próprio estado emocional, a sua psique e a sua qualidade de vida. E o assunto de hoje é sobre os neurônios espelho. Os neurônios espelhos, eles foram descobertos por acidente no início da década de 1990 pela equipe do cientista Giacomo Risotti. Eles perceberam que na pesquisa com macacos existia uma área cerebral em que era ativada tanto quanto se realizava uma ação, como essa ação era vista por outro. Eles colocavam eletrodos na cabeça do macaco e fazia estímulos a eles, como comer, pegar objetos, pegar comida, etc. E buscava entender quais as áreas do cérebro do animal eram ativadas com cada movimento ou intenção, como por exemplo, vou comer, etc. Percebeu-se que uma área específica era acesa quando o macaco pegava comida. E por acidente, o macaco ainda ligado aos aparelhos, uma das pessoas da equipe pegou uma comida, colocou perto do macaco e esse movimento que o cientista fez ativou as mesmas áreas. Quando foi que começaram a ampliar essas pesquisas e descobriram com o tempo em que, devido a esses neurônios, nós copiamos tudo à nossa volta. E como é que isso acontece? Por exemplo, você assiste uma pessoa brigando, devido à nossa capacidade cerebral, os mesmos neurônios que a pessoa que está brigando ativa em si, nós ativamos em nós. Se você vê uma pessoa triste, os mesmos neurônios que a pessoa ativa na tristeza, nós ativamos em nós, somente pela observação, principalmente se forem situações e experiências que nós já vivemos. Se eu já chorei, eu vejo uma pessoa chorando, naquela mesma hora, os meus neurônios estão referentes ao choro, estão sendo ativados, independente de eu estar chorando ou não, de eu estar sentindo ou não. Através dessas pesquisas, descobriram como é que funciona a empatia. A empatia é um condicionamento cerebral vinculado ao emocional. E quando essa empatia se torna intensa demais, é porque nós estamos nos colocando dentro da experiência do outro, de uma forma mais intensa. E devido a essa questão cerebral comprovada que nós temos, não só os humanos, como também os animais, nós experienciamos as experiências das pessoas que estão à nossa volta. Quando você está assistindo um filme, você está vivendo a vida daquele personagem que você está colocando mais foco. Aquele personagem, o herói, ou o vilão, ou a vítima, ou o monstro, você está vivenciando a experiência dele. E o que isso explica? Isso explica muito sobre o nosso comportamento devido aos ambientes em que vivemos hoje e no passado. Uma criança, ela está assistindo a vida do pai, ou a vida da mãe, ou de ambos. É como se ela vivesse cada experiência que o pai passou e cada experiência que a mãe passou. Isso fica gravado no inconsciente dela. Cria-se as sinapses neurais daquelas experiências.
E o que que isso vai acontecer? Segundo as teorias lá de Freud e Jung, o nosso inconsciente, acumulado com essas experiências que nós copiamos para dentro de nós vamos começar a repeti-las. Está aí o motivo da repetição de padrão, devido à nossa capacidade cerebral, física, humana, mecânica, provado cientificamente, nós repetimos padrão. Através dos neurônios espelhos foi explicado tanto quanto o porquê da empatia, como também do que nós nos tornamos hoje devido às nossas experiências. Não é só o arquivo emocional, só o fato de ver as histórias à nossa volta, nós trazemos para nós condicionamentos de comportamentos e emocionais. Devido a isso, existe um alerta. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta, nós estamos trazendo para dentro do nosso condicionamento mental. Se você convive com pessoas muito negativas, que sempre reclamam, sempre lamúriam, que sempre estão tristes, você gradativamente vai copiar para dentro do seu cérebro, através dos neurônios espelhos, essas experiências dessas pessoas, como você estivesse vivendo elas. E dessa forma, você vai acabar trazendo para dentro de você condicionamentos daquilo que você está assistindo. Nossa, Paulo, mas isso é complexo? Sim, mas então eu não posso ver mais nada, tem que ver só coisa boa. Não é bem isso. As experiências dos outros também nos traz aprendizado e evolução. O problema está na capacidade de assimilar essas experiências. Por exemplo, no tratamento psicológico em consultório de uma pessoa que teve uma infância muito dura. Durante a infância toda dela, o pai era muito violento e era alcoólatra. Ele sempre trazia violência e brigas, estresse dentro da família, além da dificuldade financeira e etc. Essa pessoa passou muitos anos da vida dela reprimindo muita raiva. Ela era muito reativa e, ao mesmo tempo, deprimida. E na vida financeira dela, ela não conseguia prosperar, porque dentro do inconsciente dela, ela estava copiando também a condição financeira da pessoa. Mas como que uma pessoa consegue copiar prosperidade? Na realidade, é como que o seu inconsciente ele não deixasse você realizar certas ações para que você mude ou melhore de vida. Como, por exemplo, negar oportunidades que quando você olha, nossa, é óbvio que é maravilhosa essa oportunidade, por que que você não vai pegar? Não, eu não me sinto segura, eu não estou à vontade de fazer isso. Ah, isso não é para mim. A pessoa ela não consegue fazer nada que vai trazer prosperidade para ela, porque inconscientemente ela está copiando a vida dos pais. Ela se sente desmerecedora de ser mais que os pais, devido a essa capacidade de copiar que nós temos. Essa mesma pessoa, após foi mais ou menos um ano de tratamento e terapia, em que eu fui acompanhando e trabalhando esse passado dessa pessoa. Gradativamente, conforme ela ia avançando, ela conseguindo assimilar e tirar o peso e dor que ela tinha guardado dentro dela devido a essa infância muito turbulenta e pesada, ela começou a prosperar. Essa pessoa era autônoma, ela atendia na época umas 3 pessoas por dia. Gradativamente, a média de atendimentos de clientes que ela atendia por dia foi aumentando de 3, 7, 8, até encher a agenda dela diariamente. Depois de encher a agenda dela diariamente, ela abriu um próprio negócio, um espaço específico daquele tipo de atendimento e colocou outras pessoas para trabalhar para ela. Isso, do processo zero até o máximo, demorou em torno de um ano e meio. Conforme ela foi se liberando, ela foi tendo ações, tendo segurança para agir e crescer. Antes ela nem pensava na possibilidade de crescer, ela não se via capaz de crescer. Por quê? Ela foi muito reprimida em suas emoções e ela não conseguia se expressar e ir avante. Descoberta aconteceu por acaso. Isso é um exemplo específico que eu me lembrei que eu coloco querendo passar para vocês hoje, para vocês entenderem como que a nossa mente copia. Agora, tem alguns pontos importantes que nós precisamos destacar. Se você quer ser feliz, veja coisas felizes. Se você quer prosperar,
Não foque a sua atenção na escassez. Não quer dizer que você tem que fazer coisas absurdas, como comprar aquilo que não deve, não tem nada a ver. O fato é, você tem que cultivar o otimismo e buscar dar atenção em coisas motivadoras que inspirem você, como, por exemplo, filmes motivadores de superação, porque tudo isso aí vai estar influenciando diretamente o seu inconsciente. Tem um seriado na Netflix que eu acho muito bom, eu gostaria de dar a dica para vocês. O nome do seriado é Como Ser Rico, ou Como Ficar Rico, mais ou menos isso. É um seriado que tem uma pessoa que é economista, né? Ele atende famílias e onde orienta essas famílias a reequilibrar, a dar uma organização financeira na vida delas. São pessoas que têm total desorganização financeira, e ele ajuda nessa organização financeira. Esse filme, ele dá ideias sim de organização financeira, mas motiva a gente a saber que é possível crescer e ser melhor. Eu indico, vejam lá, vale a pena. Então, ver coisas assim que vai te motivar a trabalhar melhor suas finanças, a se organizar e etc. Quando você vê um filme, o conteúdo desse filme reflete na sua vida. Quando você fica falando, ouvindo histórias de outras pessoas, o conteúdo dessas histórias influencia na sua vida. Então tome cuidado, quando você ouve uma música, essa música influencia na tua vida. Se essa música incentiva a violência, você vai trazer violência para sua vida. Se essa música se incentiva a sofrência por amor, você vai atrair sofrimentos por amor. Não quer dizer que você vai pegar e buscar, você vai ser induzido a fazer escolhas que você vai chegar nessas situações. Claro que existe, vamos chamar as leis da atração, energias, etc. Mas só que esse canal não é para esse assunto. Mas psicologicamente falando, tem essa parcela muito forte da nossa mente, que a própria neurociência comprova que o nosso cérebro cria esse tipo de comportamento e condicionamento em nós. Por isso que é muito importante prestar bem atenção. Se você vê noticiários negativos diariamente, você está copiando essas informações para dentro do seu inconsciente e manifestando na sua vida. Por exemplo, você vê muito conteúdo de violência e injustiça. O que você vai começar a projetar na sua vida? Revolta e violência. Talvez você não consiga ser violento, mas você vai acabar sendo sempre atraído para situações em que exista a violência. Então tome muito cuidado com isso. Bom, é isso que eu queria passar para vocês sobre essa questão do condicionamento mental, e o neurônio espelho é uma pesquisa muito importante que explica muito sobre isso e sobre nós. Deixa aí seus comentários, se quiserem trazer para mim suas histórias para que sejam usadas como exemplo, ou que eu passe uma observação psicanalítica sobre elas, terei o maior prazer disso. Façam seus comentários, o que vocês entenderam sobre isso? O que vocês acham da vida de vocês? Vocês estão repetindo o padrão de seus pais, de pessoas que vocês conheceram ou conviveram? Vocês estão repetindo o padrão de pessoas que vocês veem constantemente ou tiveram muito contato durante a sua vida? Observem isso. Façam seus comentários, clique aí no joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos.